está falando aí de método de rejuvenescimento, vocês sabem que tem várias tendências, né, para esse ano de 2019 na cirurgia plástica. A gente vai destacar as principais delas e vocês vão mandando perguntinhas. Convidamos mais uma vez a cirurgiã plástica, a doutora Tatiana Moura. Bem-vinda. Tudo Obrigada bem? Pelo Prazer tê-la aqui. novamente. Muito legal o tema, porque muitas dessas questões, quando a gente fala cirurgia plástica, a gente já tem um olhar para um procedimento cirúrgico feito em hospital, enfim, que você vai passar por uma cirurgia. E hoje a gente tem vários métodos minimamente invasivos, né? Então eu acho que isso é muito legal também, até para você desmembrar um pouco a ideia da cirurgia plástica, que sempre vai ser uma grande cirurgia. Às vezes não, né, doutora? Não, às vezes não. Às vezes a gente consegue resolver pequenas alterações com procedimentos não invasivos ou mesmo pequenas cirurgias que podem ser realizadas no consultório. No consultório, e aí você tem uma recuperação mais rápida e no mesmo dia também às vezes já está até liberado quando é feito em hospital, né? A gente vai começar, as meninas separaram aí várias destas tendências. A gente coloca a primeira na tela para vocês. Olha lá. Tendência para 2019, beleza natural. O que significa isso, doutora? Então, a gente tem, hoje em dia, todo um movimento em busca de você ter seu próprio padrão, você não seguir aquele padrão que, né, ditado pela o que se diz mais bonito. Então, hoje a gente vê um movimento mesmo de uma tendência das pessoas deixarem o cabelo mais natural, e isso também está se refletindo nos procedimentos de plástica. Olha, que interessante. Então, as pacientes buscam, por exemplo, fazer um preenchimento labial, mas já fala assim, doutora, eu não quero muito, não põe muito, eu quero pouco, eu quero que pouco fique imperceptível, que seja só um realce, ou mesmo o botox. Ah, doutora, eu quero mexer um pouco a sobrancelha, eu não quero ficar totalmente congelada. Então, isso é um discurso que está sendo cada vez mais comum no consultório. Da beleza natural. Das pessoas não quererem sair da característica da face delas. Entendi. E para isso, olha só o que a gente tem. É o próximo. A gente tem a rinoplastia, otoplastia e a bleferoplastia. Então, são recursos, nesse caso, cirurgias. Sim, nesse caso são 3 exemplos de cirurgia. E assim, a rinoplastia, por exemplo, que está como primeiro exemplo, o que é a tendência hoje mais, né, de uns anos para cá? É não deixar o nariz tão pequenininho, como se fazia antigamente, né, deixar um pouco do dorso do nariz mais elevado, né, antigamente as pacientes tinham como padrão de beleza um nariz bem empinadinho, né, com dorso selado, aquele nariz pequenininho. Então, mais uma vez, o discurso que a paciente fala, doutor, eu quero diminuir meu nariz, mas eu não quero que fique artificial. Eu não quero que as pessoas percebam que eu operei o nariz. Ele tem que ter até uma simetria com uma harmonia com o rosto, né? Com o olhar. E isso é uma coisa importante, a gente esclarece as pacientes de que a cirurgia do nariz não pode fugir do padrão de etnia delas. Né? Então, uma paciente que tem o rosto negroide, o lábio mais grosso, não dá pra gente deixar um nariz muito pequenininho. Entendi. E assim vai também pro padrão árabe, pro padrão japonês, que elas também não podem chegar e falar, doutora, eu quero ter giba. E não dá pra fazer, não tem como. Entendi. Entendeu? Isso é legal, né, gente? Às vezes a pessoa se sente incomodada ali com alguma coisa, né? Principalmente o nariz, que chama muita atenção, mas que de fato, e nas imagens vocês viram, né? O nariz um pouquinho maior mesmo, pós-cirúrgico. Mas que não dá pra fugir dessa questão de etnia, então. Não dá. Não dá. Não dá, porque senão fica senão desarmônico. chama atenção mesmo. Exatamente. E aí fica estigmatizado. Né? Então o paciente fala assim, nossa, que nariz operado, que feio que tá. Então a cirurgia plástica bem feita, legal, é aquela cirurgia que será que fez? Nossa, você tá diferente, tá mais bonita, mas o que você fez? O que você fez? Entendi. Aí tem a otoplastia, que seria qual? Vamos colocar o ilustra para vocês na tela enquanto a doutora explica. A otoplastia é a cirurgia da correção de orelha em abano, né? Então a orelha em abano é quando a orelha tem ela está mais aberta, né? Assim, tem uma angulação maior do que deveria ter em relação à cabeça. E isso não é propriamente uma doença, nem nada disso, mas é uma condição que chama muito atenção. Sem dúvida. E que incomoda muito. Então, as pacientes, assim, mulher, por exemplo, que tem orelha em abano, muitas vezes não prende o cabelo,
né, por causa disso, ou sofre bullying na escola, menino fica de boné o tempo todo, de gorro. Então, assim, é uma cirurgia que é uma cirurgia tecnicamente simples, que dá para ser feita com local de sedação, o paciente pode ir embora no mesmo dia e que tem um benefício enorme. É verdade. Né, que de harmonização da face e da orelha em relação à cabeça. Você sabe, doutora, que eu já ouvi de amiga, assim, de ter a orelha um pouco mais, né, aparecendo um pouquinho mais, de colar. Imagino que você ouça isso, de colocar cola e colar a orelha todo dia. Então. Olha só isso. Não tem sentido, né? Tendo que ter um recurso cirúrgico para resolver. Isso. E a partir de que idade hoje vocês já fazem essa cirurgia? A cirurgia da orelha abano, a gente recomenda fazer a partir do 6º ano de vida. Né? A criança com 6 anos, porque o crescimento da cabeça do bebê, a orelha é maior relativamente do que a cabeça. Tá. Nessa fase já fica uma coisa mais proporcional, essa relação. Então a gente, não é que com 4 anos não vai operar e porque a orelha vai ficar muito diferente do que está, mas é que a relação, a cabeça cresce um pouquinho mais depois. Entendi. Entendeu? Então a gente tem uma noção melhor de como vai ficar a partir do 6º ano, além do que eu, como também faço cirurgia plástica infantil, eu acho extremamente importante a criança entender o que está sendo feito e partir dela a vontade de fazer. Sem dúvida. Né? Então, antes disso, é mais complicado. Bem mais, não tem ainda essa noção. Mas olha, gente, interessante. Então, já é algo que pode ser corrigido ali na infância, para que também menino ou a menina cresça sem passar também por essa questão que muitas vezes amigo comenta, fala, infelizmente, né? A questão do bullying hoje. Quanto mais a gente fala, né, parece que fica pior. Né? Exatamente. Nossa, gente, vamos, né? O sofrimento fica pior, né? O sofrimento fica pior, tem que respeitar. Na tela, então, o próximo, que é qual era o último, nossa? Blefaroplastia, que essa é muito procurada, né? A blefaroplastia é a cirurgia da correção da flacidez das pálpebras, né? Tanto da superior quanto da inferior. A gente pode tratar excesso de pele, excesso de gordura, às vezes excesso de músculo também, tá? É uma cirurgia, por exemplo, a blefaroplastia superior, que é essa que está passando, essa é uma cirurgia que dá para se fazer no ambulatório, né? No consultório. Já a blefaroplastia inferior, já ela é um pouquinho mais cheia de outros passos ali, então eu não recomendo fazer em ambiente não hospitalar. Perfeito. Tá? Porque ela tem alguns passos a mais e é um pouquinho mais delicada. Mas também a gente trata o excesso de pele, o excesso de gordura e às vezes a flacidez do tarso, que é essa que dá sustentação, uma membrana que dá sustentação, que a gente fixa na órbita para diminuir a flacidez. E dar uma levantada, né, no olhar também. Isso. Com essa cirurgia na parte inferior, é possível melhorar a olheira também? Porque a bolsinha em si é removida por essa questão da gordura. Então, essa é uma pergunta muito legal. Porque Só que não, né? Não, porque é muito comum as pessoas terem essa dúvida, né? Então, elas falam assim, doutora, eu quero operar porque eu tenho olheira. Então, assim, a cirurgia, ela não corrige a olheira, tá? Até porque a olheira é uma alteração de cor da pele, né? Então, a gente não consegue remover toda a pele. Então, vai ficar. O que a gente consegue corrigir na cirurgia, e também tem outros procedimentos que depois a gente vai falar que a gente consegue melhorar isso também, é o sulco que é formado por causa da bolsinha que está mais flácida. Entendeu? Então, que é removida. E que a gente consegue melhorar esse sulco. Removendo a gordura, que é uma técnica mais antiga, e uma coisa mais nova que a gente faz a redistribuição da gordura. Então, a gente não tira para não encovar o olho no envelhecimento. Entendi. Entendeu? Então, a gente vai aqui na borda palpebral, a gente solta o septo, que é o que está segurando a bolsinha. Então, a gente solta, a bolsinha fica solta e você preenche aquele sulco com a própria bolsinha. Poxa, que interessante. Tá aí, e essa é uma das cirurgias também mais procuradas, né? Mais procurada para homem e para mulher. Tá. Né? A partir dos 40 anos, o pessoal já está querendo resolver o problema da bolsinha, que antes, é isso que a gente está falando, né? Sei lá, 30 anos atrás, as pessoas não se incomodavam. Aí passou a se incomodar muito, né? E procurar muito, e ficar muito estigmatizado. Muita gente hoje com 70 anos com o olho encovado,
né, por esticadão, exagero, né, nesse tipo de cirurgia. Né? E aí agora a gente tenta não ressecar as bolsas para ficar mais natural. Muito bom. Tem perguntinha já para você do público. Quem escreveu pra gente legal. na tela? Obrigada, Júlia. Um beijo. Tem algum laser que substitua a blefaroplastia? Então, tem lasers que eles são usados para melhorar a flacidez, né? Então faz o laser na região da pálpebra, melhora a flacidez. Mas acho que substituir não é o nome correto, porque depende de quanto flácido está a pálpebra daquela pessoa. Entendi. Né? Então depende da idade, depende do tipo de pele, depende de como essa pessoa cuida da própria pele, se usou protetor solar há muito tempo, se faz algum tratamento, né? Então o colágeno da pessoa é importante para ela ter uma resposta. E também, Carol, depende da expectativa do paciente. Né? Porque às vezes se a pessoa tem uma melhora parcial, para ela tá bom. De repente o laser pode vir como um apoio, enfim. Um adjuvante. Né? Que entra ali. Eu gosto de explicar assim, que o cirurgião plástico, ele é o alfaiate. O tecido é o paciente que traz. Então, se o tecido é bom, o alfaiate vai fazer um grande trabalho. Se o tecido for flácido, ruim, colágeno ruim, elastina ruim, ele vai melhorar. Mas não vai melhorar, talvez, tanto quanto se o tecido fosse melhor. Não tem jeito. Flacidez ainda é uma... né? Ainda dá um trabalho aí para vocês profissionais. Vamos colocar o próximo na tela, que a gente vai ilustrar com algumas coisas que estão aqui na mesa. Isso aqui é bem legal, ó. Aí. Ah, não, esse ainda é diminuição do tamanho de próteses. A gente tem algumas aqui. Que coisa, né? Mulherada todo partiu para colocar. Exatamente. Agora a mulherada tá tirando. Verdade. Doutora, explica isso. Tem tendência de ter seios maiores ou seios menores, dependendo, né, com o passar do tempo? Eu acho assim, teve um boom, né, há uns anos atrás, de prótese de mama. Eu acho que ficou mais acessível e com o padrão de beleza americano, que eles colocam até um outro tipo de prótese, que ela pode ser inflada e pode aumentar mais... as pacientes já vinham para o consultório querendo próteses grandes, independente da avaliação, de ver se dava, se não dava, o discurso era esse: doutor, eu quero usar 46, eu quero usar, entendeu? E aí... aqui não tem nenhum desses maiores que poderia... Esse aqui talvez é maior. Esse é um formato maior, né, que é a super alta, tá? Mas ela de volume, ela é 280. Não é, né, a gente tem prótese de 400, 420. Uma bela mama, né? Ó, 280, gente. Ah, tem umas assim? Tem. Mas assim, o número em si não é o que me norteia, tá? Porque essa prótese vai ser somada à mama da paciente. Ainda, né? Ainda. Então, a gente tem que levar em consideração, o tórax dela, para eu escolher essa base. Ela tem muita mama? Não tem. Tem muita mama, não vai pôr prótese, né? Mas enfim, tem um pouquinho mais de tecido? Não tem. Amamentou, não amamentou? Então, tem flacidez? Não tem, né? Então, tudo isso a gente vai levar em consideração para escolher. E a expectativa da paciente sempre, né? Expectativa da paciente. Sempre. E então, isso tudo a gente vai escolher a prótese. Mas o que está acontecendo? Aquela pessoa que colocou prótese há 10 anos atrás, que já está no momento de trocar, ela vem e fala assim: doutora, mas eu queria diminuir um pouco. Que coisa, gente. Né? Não ficar sem a prótese, né? Que número que estão colocando, assim, minha diretora perguntou, assim, pra gente ter uma ideia. Antes a gente não fala número de prótese, porque tem toda essa questão. A gente fala mais em número de sutiã. Número de sutiã. Então, antes era 46, 48, agora tá 42, tem paciente que quer 40, entendeu? Então, assim, eu acho que diminuiu bastante. Que coisa! Mas aí dá um trabalho pra vocês, né? Porque o negócio esticou, a pele foi. E aí? Então, a gente tem duas opções. Vamos lá. Aí a gente conversa com a paciente e vê onde ela quer, qual caminho ela quer tomar, né? Então, se a pessoa não tem muita flacidez, a gente pode tirar a prótese, o paciente ficar sem por um período, aí essa pele retrai e aí a gente põe uma prótese menor. Depois. Mas ela tem que entender que vai ficar um período ali, né, sem prótese. Não sei se essa seria... Não, tem muita gente que aceita. Que topa, até para se ver com menos de novo. Entendi, exatamente, faz sentido. Exatamente, porque eu falo assim, você procurou por prótese por um motivo, porque você não tinha mama, né? Agora você quer diminuir, ou às vezes tem umas que falam assim: doutor, quer ficar sem?
Ah, porque eu corro, porque eu não sei o quê, e quer tirar mesmo. Eu falei, então faz esse teste, fica sem, vê se você fica bem, se você se sente bem, se você se enxerga dessa forma, e aí depois a gente pode pôr uma menor. Tá. Esse é um caminho que são 2 cirurgias, uma para tirar, outra para pôr, são 6 meses sem prótese no mínimo, mas é um caminho que eu acho o mais seguro para o que o paciente quer. Entendi. A outra opção é a gente tirar a prótese que está agora e já pôr a prótese menor e tirar a pele. Numa mesma cirurgia. Numa mesma cirurgia, já diminuir. Só que aí ela vai ganhar uma cicatriz em T, que ela não tinha antes. Entendi. Né? Então, porque a cicatriz em T é para remover a flacidez. A flacidez. Exatamente. Então são 2 opções que a pessoa tem que escolher. Interessante esse. Sabia disso que agora, né? Põe, depois que é menor. Faz Por sentido. isso que quando a gente vai, a pessoa vai colocar... É muito importante confiar no médico. Quando a paciente vai colocar, a gente às vezes ela já vem com um número fixo na cabeça. Minha amiga pôs 325, eu quero pôr 325. Tem, né, lá gastar todo o conhecimento para a pessoa entender que não é assim que se escolhe. Mas eu sempre pergunto para as pacientes, você, se tiver que se arrepender de ter, você prefere se arrepender de ter colocado um pouquinho mais ou um pouquinho menos? Aí elas normalmente, doutora, prefiro me arrepender de colocar um pouquinho menos. Antes era um pouquinho mais. Antes era um pouquinho mais, mudou agora. Entendeu? Então agora eu prefiro pôr um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Thaís, usa um sutiã, exatamente. Com outras exatamente. Perguntinha não, próximo, né? Vamos lá, olha o próximo. Bela discussão para o ano de 2019, hein? Levantamento labial. Então não é só preenchimento, aumentar o lábio, mas levantar o lábio. Que história é essa, doutor? Isso aí eu não tô sabendo, não. Levantamento. Isso é uma técnica cirúrgica em que a gente faz uma ressecção de pele na base do nariz, tá? Parecendo um desenho de uma gaivota, assim. E aí a gente tira alguns milímetros e isso levanta o lábio, né? Para quem tem um alongamento do lábio superior. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então tem que ser... O envelhecimento causa isso, né? Então, às vezes, a gente acaba fazendo em pacientes que são mais idosas, porque tá com essa região aqui mais alongada. Entendi. Tá? E isso dá um aspecto mais jovial. Sim, né? Sem dúvida. A borda do lábio mais evertida, tal. E é uma cirurgia tranquila, assim? Sim, é uma cirurgia... Rápida? Rápida, dá para fazer com anestesia local. Se a paciente for colaborativa, né? Que isso também tem que levar em consideração. Gente, esse negócio também de anestesia dá uma bela pauta, né? Falar sobre anestesia e os locais certos, enfim, todo o acompanhamento, porque também eu acho que hoje, antes de partir para um procedimento cirúrgico, essa questão da anestesia, hoje a gente pensa nela, né? De reações, uma série de coisas. Vamos pular uma pauta dessa para a gente falar da parte da anestesia. E essa cirurgia também, Carol, é muito realizada nos pacientes que fazem a transição de gênero, né? Então, o paciente transgênero feminino, a gente faz um encurtamento do lábio, porque o lábio masculino costuma ser mais longo. Mais longo, e aí encurta para ficar até mais feminino mesmo. Gente, que espetáculo de papo. Vamos pro próximo, olha lá. Que coisa. É bom que aqui no Você Bonita você fica conhecendo tudo. Procedimentos minimamente invasivos. Então, aqui não vão para cirurgia plástica, mas vamos fazer alguma coisa para rejuvenescer. Vamos, então. Aí tem várias coisas, né? Tem um leque enorme. Mas entre os mais comuns, que é a toxina, né? O que é tendência já de alguns anos para cá, é o paciente cada vez mais novo procurar fazer toxina botulínica, não só para minimizar rugas, mas para prevenir. Sim, então, a gente está indicando, apesar de falar assim, mas a gente está falando sobre beleza natural. Então, é natural você prevenir. É natural, com certeza, com certeza. Né? Então, a gente hoje já faz botox, toxina botulínica em pacientes de 25, 27 anos, antes dos 30. Não, entendeu? E tem uma mulherada que morre de medo. Gente, não tenha medo, não. Confia no médico. Vida. Toxina é vida. É bem feito. O resultado é fantástico. Não pode... não, mas eu ainda estou muito nova, não. Quem vai indicar é o médico. Às vezes, muitas vezes você já bate o olho e fala, Não, você não precisa, né? Sua musculatura não é tão forte, porque às vezes a gente vê uma menina de 25 anos, só que fica enrugando toda hora. Expressiva, né? Essa pessoa com 32 está com ruga já. E aí ela vai começar a fazer botox com 38,
Não vai dar, entendi. Não vai ter o mesmo resultado, entendeu? Perfeito, muito bom. Agora, desculpa, Gláucia, a última na tela, que esse aí, pra mim, acho que eu já sei, é o gel de efeito preenchedor, e eu sei que a gente falaria do MD Codes, enfim, é quando a gente tá falando dos preenchedores. Hoje a gente tem aí uma segurança, né, em partir para um procedimento com preenchedor. Então, tem vários tipos de preenchedores, né? Os preenchedores seguros são os preenchedores que são absorvíveis. Certo. Então, é aquele que você vai ter que fazer de novo. Certo. Tá? Então, os preenchedores inabsorvíveis, eles não devem ser usados. Perfeito. Tá? Porque dá complicação a longo prazo, reação inflamatória crônica, né? Necrose de pele. Então, assim, as pessoas que trabalham mais com isso não usam, né? Não deve ser usado. E, então, dos preenchedores absorvíveis é o ácido hialurônico. Tá. E ele tem várias densidades. Então, tem para linhas finas, para subdérmico, para até preenchimento ósseo, tá? Que são os preenchedores usados no MD Codes, que são os preenchedores que a gente põe profundamente. Tá? Que é muito legal. Que é muito legal. Gente, como é legal isso. Que é muito legal. Agora, o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado nessa harmonização facial é não ficar num padrão, né? Porque senão as pessoas ficam todas parecidas. É verdade. Com o nariz reto, com o malar super proeminente, então, né? Com o queixo. Gente, Então, assim, eu acho que a gente tem... É uma ferramenta maravilhosa, né? Essa harmonização facial, ela deve ser usada, mas deve ser usado com parcimônia também. Não, e vocês já viram que daí vai ficando muito afundado, mas aqui começa a ficar muito maior, né? E aí fica na aí cara você até. tem, exatamente. Tem que ter você tem que ter um bom senso. Um bom senso para usar. E aí é nessa técnica que a gente também consegue melhorar a olheira. Ah, que você comentou no início. Então a gente faz o preenchimento aqui do rebordo, bem naquele lugar que o septo fica mais abaulado, então você preenche e aí você minimiza dá uma distância, o suco. Entendi. Entendeu? Nossa, gente, que legal. Então, dependendo da idade da paciente, se não tem flacidez de pele, em vez de indicar blefaroplastia, a gente vai indicar o preenchimento. Preenchimento, tá aí. E que vai durar ali os seus... Esses tempo? mais profundos, eles duram uns 3 anos, né? Por causa da densidade. Os de definição mais fininha, para ruga fina, para lábio, aí já são absorvidos mais rápido. Tá aí. Perguntinha do público que escreveu pra gente na tela. Obrigada, Itane, um beijo. Como reduzir a cicatriz desses procedimentos, principalmente as do silicone? Então, acho que ela está dizendo da mama, né? E aí? Então, a cicatriz para a introdução da prótese de mama, ela é uma cicatriz geralmente pequena, tá? Eu uso 3,5 centímetros, 4 centímetros se a prótese for um pouquinho maior. Mas assim, até tem aqui um exemplo, dependendo do invólucro ou da densidade do gel, a gente consegue fazer uma cicatriz menor. Então, a gente tem próteses que são bem maleáveis. Né? Isso também faz diferença. Isso, que a gente consegue introduzir, por exemplo, nessa distância. Essa, que é de poliuretano, ela já não dá. Já tem que fazer uma cicatriz um pouquinho maior. Tá. Mas eu acho que ela também está perguntando em relação à qualidade da cicatriz. A queloide, né? Às vezes o paciente fala diminuir no sentido não de extensão, mas de largura ou de altura. Então, assim, para a prevenção de queloide, a gente tem um monte de tratamentos adjuvantes, além da técnica a ser usada durante a cirurgia. Tá. Né? Mas isso queloide, não dá pra gente... Pois é. A gente já fez pauta de queloide, que coisa, né? Queloide é uma das coisas que você só descobre se você tem depois que você faz o procedimento e ela aparece. Não e mesmo o paciente pode ter numa região e não ter na outra. E não ter na outra, ainda tem isso, né? Exatamente. Puxa vida. De qualquer forma, gente, eu vou agradecer a doutora e dizer o seguinte, dentro de todas essas possibilidades, o mais importante de tudo, confiar no profissional, saber escolher o seu profissional, ter orientação correta, todas as dúvidas que você tenha, pergunte, não faça sem ter certeza e sem saber o começo, o meio e o fim da história e do procedimento, porque daí não tem erro, né? E aí é claro que vai ser satisfatório. E muitos deles até são reversíveis, caso também a pessoa não goste, no caso do ácido hialurônico, né? Sim, é só esperar absorver. Tem a hialuronidase, que é uma enzima que a gente usa para retirar o produto. E a toxina não tem um reversor, mas ela vai amenizando ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E olha, vou falar uma coisa, fica bonito.
mas faça isso com cautela. Vou fazer um agradecimento, doutora Tatiana Moura, sempre um prazer tê-la aqui. Super papo, Obrigada. parabéns, viu? Muito bom. @doutora_Tatiana Moura, lá no Instagram. @doutora_Tatiana Moura, você já encontra o trabalho dela. Obrigada, viu? Prazer mesmo, parabéns pelo trabalho. Obrigada.